Gente, vamos lá então, boa tarde. Aqui, professor Henrique, do curso de Administração, Campus Londrina. Estou aqui para falar para vocês sobre a parte que, olha, não é porque eu estou dando esse conteúdo, mas eu acho que é a parte talvez a mais importante ou das mais importantes do nosso programa aqui nessa fase de conteúdos, né? Essa primeira etapa de formação. O Luiz falou, né? Pô, temos poucos estudantes ainda para uma atividade realmente muito importante. Eu acho que essa atividade ela é essencial para que vocês possam entender minimamente se o negócio de vocês para em pé. Essa é a analogia que eu faço, né? O Canvas, que nós vamos ver hoje, é uma ferramenta de 9 blocos apenas, um quadro visual com 9 blocos, onde a gente consegue minimamente saber se uma ideia de negócio faz algum sentido para vocês, para o mercado consumidor, para os investidores e demais stakeholders, tá? Ó a Isabela aí. Oi, Isabela. Legal, obrigado por abrir a câmera aí. Então, gente, antes de dar mais spoilers aqui sobre o que é a nossa ferramenta, eu gostaria de começar fazendo um Mentimeter com vocês, para saber o quanto vocês já conhecem do Business Model Canvas. Vou compartilhar minha tela e vou colocar para vocês aqui um Mentimeter com um código que eu quero que vocês acessem. Então, acessem para mim aí, ó, mente.com, está no topo da minha tela, www.mente.com. E aí vocês vão inserir um código, que é esse que está aqui em cima da minha tela também, 31602961. E respondam a essa questão bem simples. Você já conhece o Business Model Canvas? Vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês acessarem aí e responderem. Uma pessoa já ouviu falar. Beleza. Vamos ver quem mais aí. Uma pessoa conhece, beleza. Nos cursos da área de negócios, o Business Model Canvas virou uma ferramenta quase que obrigatória, né? Está empatado aí 2-2. Em demais cursos, o Business Model Canvas começa a aparecer, principalmente com os professores que têm uma pegada empreendedora, como o próprio Luiz Fernando, que está aqui conosco, né? Da Escola de Ciências da Vida, professores da Politécnica. Politécnica também, o Business Model Canvas aparece bastantinho já também. Legal. Achei interessante que tem 4 pessoas que não fazem ideia do que é o Business Model Canvas, uma vez que perguntaram se é de comer, né? Não é de comer, tá, gente? Não é. Infelizmente não é. Então, dos 15 respondentes aqui, quase uma metade aí, 7, agora um pouquinho menos, disseram que conhecem. Beleza. Tá boa a briga, tá boa a briga. Vamos lá. Mais uns segundinhos para vocês aí. Estou com 18 respondentes. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Acho que dos presentes aí, temos 20 que responderam, já é um tanto bom. Fico feliz que nós temos 8 pessoas afirmando aí que conhecem o Business Model Canvas. Acho legal. É uma ferramenta que já deve ter aí perto dos seus 15 anos de vida. Eu, inclusive, costumo, quando eu vou dar aula sobre Canvas, eu costumo falar, é uma das ferramentas mais recentes, né, do mundo dos negócios. Já não é tão mais recente, né? Eu que estou ficando velho, não vi o tempo passar. Business Model Canvas data ali de meados de 2008, 2010, não me lembro precisamente a data aqui, mas é mais ou menos por ali, tá? E é uma ferramenta que desde então foi incorporada ao mundo do empreendedorismo e quando vocês caírem numa banca, quando vocês forem conversar com um investidor, vai ser uma pergunta muito básica, né? Vocês vão ouvir isso. Você já tem uma modelagem Canvas do seu negócio? Então, ela é bem fundamental. Então, 8 conhecem, 7 já ouviram falar, talvez tenham uma noção do que é o Business Model Canvas, e 6 acho que não tem nenhuma ideia, perguntaram se é de comer. Vamos para uma segunda e última perguntinha, ainda aqui no Mentimeter. O Business Model Canvas serve para, quero que em poucas palavras, né, pequenas frases, vocês tentem escrever para mim o que que é. Quem diz que conhece, ok, demonstra aqui o seu conhecimento. Quem disse que conhece parcialmente, tente dizer o que é. E quem perguntou se é de comer, enfim, arrisque-se ou dê uma googada aí
Dê um Google para achar o que é. Olha lá, apareceram palavras aqui como plano de negócios, definir o negócio, detalhar o negócio, modelar o negócio, esboço do negócio, beleza. Ter planos de negócios, beleza. Entender o que precisa, gerenciamento estratégico. Tá? A maior parte das coisas fazem bastante sentido dentro da proposta do Business Model Canvas. Ajudar a equipe, nossa, realmente ajuda. Guiar o negócio, boa. Tá bom? O que mais aí? Estamos com 10 respondentes. Tivemos 20 na anterior, né? O que mais que apareceu aí? Bom, no centro ali em destaque, tá, modelar o negócio. Acho que faz todo sentido, né? A própria tradução, business model, né? Já nos dá um indício do que é. Bom, vamos lá, vou começar a fazer uma análise mais completa. Apareceu aqui, em alguns momentos, o plano de negócios. Eu não me apresentei adequadamente para vocês, mas eu sou professor do Campus Londrina, do curso de administração. Aqui em Londrina eu faço um papel de agente de empreendedorismo. E quando os alunos perguntam se, além de dar aula, eu também trabalho, a resposta é sim, eu trabalho. Eu sou consultor credenciado ao Sistema Sebrae. Então, já há 20 anos eu presto serviço de consultoria e dentre as minhas atividades lá está justamente o empreendedor que quer criar uma empresa e ele vai lá buscar um suporte e a gente dá essa orientação. E antes de 2010, mais ou menos, quando a gente não tinha o Business Model Canvas, o empreendedor chegava lá no Sebrae e falava: eu estou querendo abrir uma empresa, eu preciso saber se ela é viável. E a resposta que a gente tinha para ele era: você precisa fazer o plano de negócios. O plano de negócio, para quem conhece, sabe que é uma ferramenta bastante robusta, onde você vai analisar o seu negócio por vários vieses, né? Você vai olhar o seu negócio pelo viés mercadológico, então você vai olhar mercado consumidor, mercado fornecedor, mercado concorrente, você vai fazer um plano de marketing, definir público-alvo, fazer posicionamento de mercado, os famosos 4Ps, produto, preço, prazo, promoção. Depois você tem o viés financeiro, onde você vai ver investimento necessário, previsão de faturamento, previsão de custos, custos fixos, variáveis, até que você chegue em indicadores financeiros de viabilidade. Tem a parte de gestão de pessoas, a parte tributária, portanto, é um documento bastante amplo. Só que quando o empreendedor chegava no Sebrae com uma ideia de negócio apenas, essa ideia estava muito crua. Ele não tinha condições ainda de fazer um plano de negócios. E o plano de negócio é um pouco desanimador, porque ele é muito extenso. Isso desanimava muitos empreendedores e eles empreendiam mesmo sem planejamento. Eles falavam: eu vou para a prática mesmo. E aí, quando surgiu o Business Model Canvas, ele é uma etapa antecedente ao plano de negócio. A gente consegue começar a moldar a ideia de negócio antes mesmo de fazer o plano. E nesse trabalho de moldar a Esse da ideia, GMA, ele GMA, passou o número do processo, daí eu já baixei. vai dar processo. Desliga o microfone aí, por gentileza. Vamos lá. Então, o Business Model Canvas, ele antecede o plano de negócios. A gente consegue entender minimamente a lógica de funcionamento do negócio. Essa é a ideia do Business Model Canvas. E depois de entender essa lógica de funcionamento e fazer o trabalho também de prototipação, de validação, pesquisa de mercado, aí sim o empreendedor tem condições de fazer um plano de negócios, tá? Então, são ferramentas diferentes, a modelagem de negócios e o plano de negócios, tá? Algumas outras informações que apareceram aqui, né? No centro ficou modelar o negócio, sim, faz sentido. Organizar o negócio, entender o que você precisa. Eu acho que entender é um verbo muito importante aqui, entender como é que vai funcionar o seu modelo de negócio no seguinte sentido: qual é a dor de mercado que eu resolvo, de que forma eu resolvo isso e como é que eu ganho dinheiro, né? Esses 3 blocos do Canvas são fundamentais, tá? Apareceu aqui para um gerenciamento estratégico? Eu diria que ainda não. Eu acho que ele pode futuramente contribuir para um gerenciamento ou um planejamento estratégico, mas nessa etapa a gente ainda não está pensando nisso. Nada de missão, visão, valores, análise SWOT, isso ainda vai ser um pouco mais para frente, tá? É um esboço do negócio, apareceu aqui embaixo, acho que sim. Ajuda a guiar o negócio, ajuda, tá? Então, acho que vocês estão num caminho certo, acho que foram
muito boas as respostas aqui. Eu só deixaria de lado um pouquinho o plano de negócios por enquanto, certo? Bom, vou fazer agora uma apresentação expositiva para vocês sobre a modelagem de negócio. Depois vou mostrar para vocês quais são os materiais que estão disponíveis lá no nosso ambiente virtual, no Canvas. Tem que tomar cuidado que a gente está falando de Business Model Canvas e os materiais estão disponíveis lá no Canvas. E tem ainda o aplicativo canva.com para a gente fazer designs, né? Esse aqui foi feito no canva.com. Então, vamos começar falando do Business Model Canvas. Ao final, eu vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho, tá? Vai ser jogo rápido. E a gente encerra depois, vocês vão preencher a lista de presença e terminamos por hoje, tá? Bom, inspirados nesses grandes inovadores da nossa história, Leonardo da Vinci, o Gustave Eiffel, Santos Dumont, Steve Jobs, né? Dentre outros aí. Eu queria começar falando para vocês, vou dar um passo atrás, se os nossos mentores aí me permitem, mas eu gosto de fazer um alinhamento com vocês antes de entrar falando sobre o Business Model Canvas. E esse alinhamento é o seguinte, muitos de vocês aqui têm ideias de negócio que configuram startups. E mesmo que o seu negócio não seja uma startup clássica, eu acho importante que você utilize a metodologia startup ou metodologia Lean Startup para criar o seu modelo de negócio. Por que isso? Eu vejo que em PBAPs anteriores, muitas vezes as equipes passam uma grande parte do tempo tentando desenvolver o seu negócio, só que como se estivessem já criando do zero e colocando a mão na massa, já pensando no produto final. Vou tangibilizar a minha explicação. Você está querendo fazer um aplicativo sobre qualquer coisa e você começa a programar esse aplicativo. E não dá tempo, porque nós temos o quê? Mais um mês e pouquinho até chegar a nossa primeira banca. Não dá tempo de fazer qualquer coisa pronta. Então, a gente precisa ter uma lógica aqui de colocar as coisas para rodar e testar, mesmo que as coisas estejam ainda inacabadas. Tá? Então, é melhor que você tenha as telas do aplicativo desenhadas à mão, com papel e caneta, e que essas telas sejam apresentadas para clientes potenciais, do que você ter um aplicativo já mais ou menos desenvolvido que não saiu do seu computador, que ficou lá preso nesse computador. Então, a lógica que a gente tem aqui é de construir coisas e medir resultados, construir coisas e medir resultados. E a gente precisa rodar esse ciclo várias vezes ao longo aqui do programa PBAP, tá? E aí tem um camarada que eu gosto muito, sei que o Paulo Porto também gosta muito dele, que é o Eric Ries, que é uma das grandes referências hoje para falar de startup e empreendedorismo. E ele conceitua a startup como uma reunião de pessoas que buscam desenvolver um modelo de negócio inovador em um ambiente de incerteza, tá? Aqui no PBAP, a gente não obriga vocês a criarem startups necessariamente, mas a gente gosta muito de projetos que tenham inovação. A gente não quer que vocês saiam fazendo pet shops ou padarias ou restaurantes comuns, né? Pode até ser um pet shop, mas um pet shop com quais diferenciais? Uma padaria com quais diferenciais? Então a gente quer essa inovação. Só que a inovação traz um problema junto com ela, que é o ambiente de incerteza. Eu, enquanto mentor de startups, muitas vezes os startupeiros chegam em mim e perguntam: você acha que é viável o meu negócio? Eu falo: eu não sei, cara. Quem disser que sabe está chutando, está se arriscando, porque você está num ambiente inovador que nunca ninguém testou antes, logo a gente não tem histórico para saber se vai dar certo ou não. Isso faz com que a taxa de sucesso de uma startup seja baixa. É natural, se todo mundo criasse startup e saísse aí ficando milionário, seria fácil, né? Não é essa a realidade. Então, entendam que vocês estão operando num ambiente de incerteza. E aí, esse é o nosso autor aqui, Eric Ries. Ele tem esses dois livros que eu gosto, que eu recomendo que vocês façam a leitura, O Estilo Startup e A Startup Enxuta. Eu acho que vocês precisam ter essa pegada de criação de startup, e a pegada, ela está aqui nessa figurinha, através da lógica Build, Measure, Learn, que é o seguinte: você teve uma ideia de negócio? Tá bom. Vamos modelar essa ideia com o Business Model Canvas, que eu vou explicar daqui a pouquinho, para vocês minimamente entenderem a lógica de funcionamento da ideia. Mas logo em seguida, é importante que vocês já comecem a construir. Construir o quê? Protótipos. Né? Vocês ainda vão ter aulas mais específicas sobre isso, mas vocês já ouviram o professor Paulo Zaniol falar de Design Thinking.
E uma das etapas do Design Thinking é a prototipação, tá? Lembrando que prototipação não é o produto final. Prototipação é o que você consegue fazer com o mínimo de recursos para colocar aquele produto na mão do cliente potencial ou de outros stakeholders, e aí você vai medir. Você vai medir e vai coletar dados. Com esses dados, você vai aprender. E aprendendo, você volta na sua ideia e a modifica. O que não pode é você passar um PBAP inteiro com a ideia que você teve lá em meados de março e apresentar essa ideia da mesma forma lá em junho na banca. Essa ideia ela precisa sofrer pivotagens, ajustes ao longo do processo. Isso significa que você, de fato, construiu e mediu resultados junto ao seu público-alvo. Tá? Então, façam isso frequentemente, o Build, Measure e Learn. Tá? Aqui tem uma descrição, esse material está disponível para vocês. Logicamente, eu não vou ler tudo isso daqui, né? Mas fica para depois vocês se aprofundarem no conteúdo do Build, Measure, Learn. E depois dessa introdução, eu chego aqui no quadro que é o Business Model Canvas. Tá? Esse quadro ele revolucionou a forma como a gente empreende lá a partir de meados de 2010, porque ele é muito visual, ele é muito didático. Pessoas que não são empreendedoras ou não são da área de negócio conseguem entender facilmente a lógica desse quadro. Ele é bastante ilustrativo, como vocês podem ver aqui, tá? E ele funciona da seguinte forma. Aqui a gente está com ele na tela. O ideal mesmo, conforme proposta do criador da metodologia, o Alexander Osterwalder, que vocês podem acessar o livro, tá? Tem na biblioteca online da PUC. O livro chama-se Business Model Generation, tá? Business Model Generation, anota aí. É a partir desse livro que o Business Model Canvas foi proposto e foi criado. Então, eu recomendo que vocês façam isso de maneira impressa. Tem um material aqui nos materiais da nossa aula de hoje para vocês poderem imprimir, inclusive em grande formato. Derrubei uma coisa aqui, desculpa. Está em formato A0, tá? Então, é um formato bem grandão, porque daí você consegue fazer o Business Model Canvas de forma colaborativa, colocando várias pessoas ali para contribuir. O preenchimento dele é feito com post-its. Então você pode pegar post-its, aqueles de um tamanho grandinho, mais ou menos, distribui os bloquinhos entre as pessoas que participam do negócio. Você pode fazer, inclusive, cocriação, trazer clientes potenciais para participar da elaboração do Canvas. E cada um, com um post-it e pincel atômico, vai anotando as informações que são, então, pregadas no Canvas. Por que a gente faz com post-it? Justamente para ter a flexibilidade de incluir e excluir informações. O preenchimento do Business Model Canvas não é feito de uma única vez. Então, quando os clientes vão até o Sebrae, a gente agenda uma sessão de 2 horas para fazer a modelagem de um negócio, mas ao final, a gente tira a foto ou entrega o Canvas impresso para o cliente e fala, agora você prega isso daqui lá no seu escritório, na parede da sua casa, e você vai continuar a alimentação desse seu quadro Canvas, incluindo ou excluindo informações por meio dos post-its, tá? Bom, por onde a gente começa o preenchimento desse quadro? Tá? Existem algumas possibilidades. Uma possibilidade, que é a que eu mais gosto, é começar aqui no canto direito, onde está segmento de clientes, que é onde justamente estão os seus clientes com suas respectivas dores. O que o teu cliente quer, o que ele precisa, o que ele tem que fazer que não está legal, está difícil de executar aquela tarefa. Portanto, são as dores desse cliente. Eu sugiro começar por aqui, porque não adianta você começar pela sua ideia, pelo seu produto, porque você não sabe se esse produto resolve uma dor do seu mercado potencial. A ideia estaria aqui no bloco do meio, que é esse presentinho, a proposta de valor. É possível começar pela proposta de valor? É possível. Até porque o bloco do meio, proposta de valor, e o bloco da ponta, segmento de clientes, são os 2 blocos mais importantes do Business Model Canvas. É basicamente, no segmento de clientes, você ter a dor, e no bloco do meio, proposta de valor, você tem o remédio para essa dor. Os outros 7 blocos do Canvas é basicamente ir encaixando uma pecinha na outra, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês comecem um Business Model Canvas ou pela proposta de valor ou por segmento de clientes. Porém, segundo o próprio criador do método, é possível você começar por qualquer bloco. Quer ver um exemplo? Um estudante um dia foi conversar comigo e ele falou assim, professor, eu herdei uma propriedade rural do meu avô.
E nessa propriedade rural tem lá plantação de madeira, de pinos e eucalipto. Eu falei, tá bom, e aí? Ele falou, eu quero empreender, professor, em cima dessa propriedade. Eu falei, bom, então você tem que começar um canvas. Por onde? Por recursos principais. Você tem um recurso, que é uma propriedade rural cheia de árvores. Agora você precisa pensar o que que você faz com esse monte de árvores. Aí você vai para o segmento de clientes. Quem são clientes potenciais de árvores? Ah, são empresas de papel e celulose, são empresas que precisam usar isso como lenha para fazer aquecimento de caldeiras, para fazer secagem de grãos dentro de silos. São madeireiras que vão beneficiar essa madeira, fazer o tratamento dela para depois vender como madeira para fazer decks, para fazer pergolados. Eu posso vender para lenha de lareira e churrasqueira. Então, a partir de um recurso, eu posso criar uma proposta de valor que resolve um problema de um segmento de clientes, tá? Mas, via de regra, gente, proposta de valor e segmento de clientes são os dois principais blocos. Bom, eles são tão importantes, esses dois blocos, que os criadores do método Canvas criaram um Canvas dentro do Canvas, chamado agora de Canvas de proposta de valor. Percebam aqui na figurinha, né? Na figura de cima está lá o Business Model Canvas, destacados os blocos proposta de valor e segmento de clientes. E aí, para cada um desses dois blocos, criou-se um diagrama secundário com um quadrado de um lado, um círculo do outro. E aí, no quadrado eu tenho 3 subblocos e no círculo eu tenho mais 3 subblocos. Então, dada a importância do proposta de valor do segmento de clientes, a gente pode usar um segundo canvas para explorar ainda mais esses dois blocos. E eu vou explicar agora como é que funciona esse canvas de proposta de valor, que é a tarefa que vocês vão fazer ainda hoje, tá? Aqui está, então, um zoom no Canvas de proposta de valor. E eu recomendo que antes que vocês façam o Business Model Canvas, que vocês façam esse aqui, o Canvas de proposta de valor, primeira etapa, tá? Vamos lá. Antes de explicar, ou para explicar, eu gostaria que alguém aqui contasse para mim qual é a sua ideia de negócio, para que eu possa explicar o Canvas de proposta de valor usando a sua ideia de negócio. Então, quem for esperto aí vai erguer a mão, vai fazer um pitch para mim de 30 segundos, explicar a sua ideia de negócio, e você vai ganhar aqui, na faixa, um Canvas de proposta de valor by Professor Henrique. O primeiro que levantar a mão aí. Aê, Graziela, isso aí, Graziela. Graziela, 30 segundos, me conta qual é a sua ideia de negócio. É o seguinte, nós temos uma população que está envelhecendo e nós temos as situações que são limitantes por segurança, ambiente, temperatura, e as pessoas precisam se manter ativas fisicamente. Então, a ideia é desenvolver um equipamento que esse equipamento possa ser locado, chegar ao local desses indivíduos que tenham a patologia, que tenham limitações, que tenham dor, que possa ser assistido, né, de uma forma que você possa controlar mesmo de longe essa manutenção pelos benefícios da saúde. Então, basicamente, é isso, uma inovação no equipamento já existente. Tá bom, deixa eu saber o que esse equipamento controla? Batimento cardíaco, esse tipo de coisa? Então, num princípio, primeiro momento, é um equipamento, uma bicicleta, que ela deve ser acessível a pessoas com limitações, que têm problemas de equilíbrio, o acesso para usar o equipamento. E aí, a partir disso, os avanços seriam controle de batimento cardíaco, de resistência, intensidade, frequência, monitorados, posteriormente, no futuro, por um app. Então, assim, primeiro momento é o produto, para ser testado e usado em pesquisa futuramente também. Tá bom. Se você quiser mandar um para testar aqui com o velhinho, pode mandar, eu aceito. Eu preciso desenvolver, essa é a minha batalha agora. Tá bom, maravilha. Então, a princípio, é uma bike, né? Tá bom, uma bike ergométrica para ambiente indoor, para que pessoas com algum tipo de deficiência, de limitação ou idosos possam fazer sua atividade física e serão monitorados futuramente por meio de um app, talvez com uma inteligência artificial, né? E possam ter lá um dashboard com o seu desempenho cardiorrespiratório e de mobilidade. Eu gostei da ideia, muito bom. Eu sou ciclista e eu fiz uma cirurgia grande no início desse ano, estou em fase de reabilitação e eu preciso de um equipamento desse. Então tá bom.
Vamos lá. Voltando aqui meu compartilhamento, vamos fazer um canvas de proposta de valor da ideia de negócio da Graziella. Seguinte, um canvas de proposta de valor, pessoal, ele deve começar aqui pelo lado direito, o círculo, onde está o perfil do cliente, e dentro do perfil do cliente, a primeira atividade é o tarefa do cliente. Que tarefa o seu cliente precisa executar? Nesse caso da Graziella, são pessoas que precisam fazer uma atividade física, mas não têm a liberdade, tem alguma limitação para essa atividade, estão dentro de suas casas e tem aí algumas limitações. Essa é a tarefa, fazer uma atividade física para pessoas idosas ou com alguma limitação. Ponto final. Só que para fazer essa tarefa, esse cliente tem dores, segundo bloquinho. Dor, nesse caso, pode ser justamente uma dor física mesmo, né? Pode ser uma limitação, uma artrose no joelho, um pós-cirúrgico, ou qualquer outro tipo de deficiência, mas pode ser outro tipo de dor. Eu não tenho equipamento na minha casa. Isso é uma dor para fazer essa atividade. Eu não tenho a supervisão de um profissional. Contratar um profissional de fisioterapia para vir na minha casa me auxiliar é caro, é uma dor. Eu moro longe, eu sou uma pessoa mal-humorada e eu não quero ter ninguém ali do meu lado, eu não aceito que os meus parentes venham me ajudar. Enfim, eu tenho uma série de dores que me limitam ou chegam até a impedir o desenvolvimento da minha tarefa, que é fazer a minha atividade física, mesmo com as minhas limitações. Então, primeiro bloco, tarefa. Segundo bloco, as dores associadas a essa tarefa. Terceiro bloco, lá em cima, os ganhos. Ganhos é como eu gostaria que fosse. Qual seria o mundo ideal para mim? Bom, o mundo ideal para mim seria poder ter um equipamento na minha casa ou uma academia no meu condomínio, que eu me deslocasse pouco, né, no meu próprio prédio, ou uma academia próxima à minha casa, a um preço acessível para as minhas condições, que eu pudesse ter um feedback sobre o meu próprio desempenho, né, seja por uma pessoa ou por inteligência artificial. É assim que eu gostaria que fosse o mundo perfeito da minha atividade física, tá? E dessa forma, a gente resolve o lado direito, que é entender o perfil do cliente. E aí eu pulo para o lado esquerdo. O lado esquerdo é a proposta de valor. Agora eu vou pensar qual é o meu produto e que características esse produto tem, de modo que ele possa minimizar as dores do cliente e que o cliente consiga realizar sua tarefa de forma mais adequada, encontrando os ganhos desejados. É isso. Então, percebam como faz mais sentido pensar primeiro no cliente e depois pensar na proposta de valor. Na proposta de valor, a gente começa aqui pelo bloquinho da esquerda, produtos e serviços. O que é o meu produto? No caso da Graziella, é uma bicicleta, características ergométricas, uma bicicleta estática, né? E que vai ter toda uma telemetria, um monitoramento, né, por meio de tecnologia, que eu consigo saber o desempenho do paciente, ou do atleta, né? Enfim, mas mais paciente. Esse é o produto. Aí tem aqui um comprimidozinho, que a gente chama de analgésico. Quais são as características concretas, tangíveis desse produto que reduzem ou resolvem as dores do cliente? Então, essa bicicleta, ela é ajustável ao perfil do paciente, altura, peso, né, força física. Essa bicicleta tem um aplicativo acoplado a ela. Esse aplicativo traz informações sobre batimento cardíaco, sobre frequência respiratória, sobre ganho de massa muscular, enfim, uma série de coisas que aí ela vai dizer o que ele tem de características concretas, o que ele faz, né? E aqui em cima tem os criadores de ganho, que é com essas características, esses analgésicos, que ganho real eu entrego para o meu cliente. Eu entrego para ele melhora nas condições de saúde, eu entrego para ele motivação, eu entrego para ele melhora de saúde mental, inclusive, não só de saúde física. Eu posso entregar para ele, se a bicicleta for num ambiente compartilhado, socialização. Então, são os ganhos intangíveis. Não estou falando necessariamente das características do produto, mas o que essas características proporcionam para esse meu cliente. E aí a gente tem o match aqui no meio, que é quando uma flechinha se encontra com a outra. É principalmente quando o ganho que eu estou criando se encontra com o ganho desejado pelo cliente. É a fome com a vontade de comer.
tá? E quando você faz esse canvas de proposta de valor, você resolveu, vou voltar agora, você resolveu, atrás, você resolveu os dois principais blocos do Business Model Canvas. Você traz as informações do Canvas de proposta de valor para o Business Model Canvas. O que eu acrescentaria aqui apenas é que no segmento de clientes, seria importante definir quem é o perfil desse cliente que você quer atender. Aqui você pode falar em público-alvo, que estamos falando de idade, sexo, renda, escolaridade, profissão, localização geográfica, algumas informações sobre o cliente, ou você pode trazer também a persona. A persona é um cliente médio, né, que você traz, inclusive, nome para esse cliente. Então, a persona é o seu João. Seu João tem 72 anos, ele sofre de artrose no joelho, ele já está em casa sedentário há mais de 10 anos, ele tem dificuldade de fazer atividade física porque ele tem um quadro também depressivo, ele não gosta de sair de casa. Então, eu vou trazer características do seu João, né? E isso é uma persona. Pode ter mais do que uma persona, não precisa ser só uma, tá? Pode ter 2, 3 personas. Às vezes o seu produto atende atletas que estão em fase de reabilitação e pode atender idosos. E pode atender pessoas jovens, porém com alguma limitação física, por causa de um membro amputado, por exemplo, né? Então você pode ter mais do que uma persona. A persona é legal, porque ela tangibiliza, ela é uma imagem mesmo desse teu cliente, tá bom? Bom, Graziela, tudo certo? Falei muita bobagem aqui ou não? Mais ou menos dentro aí do contexto? Então vamos lá. Bem no contexto, obrigada. Tá bom. Então, assim, a gente preencheu 2 blocos do Canvas. Vamos agora encaixar as demais peças. A partir do bloquinho vermelho proposta de valor, a gente precisa atingir lá na ponta o segmento de clientes. Como é que a gente atinge esse segmento de clientes? Por meio aqui embaixo de canais, que é onde tem um caminhãozinho. Canal é como é que eu levo a minha solução até o meu cliente? Isso pode ser por meio de loja física, eu vou ter, né, realmente vender isso no varejo ou no atacado, ou vou abrir a minha própria loja, ou vou ter um sistema de franquia. Então, como é que se dá isso? O cliente vem até a mim, eu vou até o cliente. É venda porta a porta, é venda por telemarketing. No caso aqui da Graziella, será que isso vai ser por meio de indicação de médicos geriatras que vão indicar para os seus pacientes, ou educadores físicos, ou fisioterapeutas? Enfim, qual é o canal para que o cliente chegue até a solução dela, certo? Isso é canal. E aqui em cima, onde tem um coraçãozinho, é o relacionamento. Como é que as pessoas ficam sabendo que eu existo? E como é que as pessoas interagem comigo? Por meio de um perfil em redes sociais, por meio dos atendentes na loja física, ou vou ter um SAC, Sistema de Atendimento ao Consumidor, ou será que vai ser por meio de WhatsApp? Hoje em dia, eu particularmente adoro empresas que atendem por WhatsApp. Eu entro no site da empresa, na rede social da empresa, e tem lá um botãozinho de WhatsApp, eu já, opa, beleza, vou mandar mensagem, porque é muito prático, né? Agora, aquelas empresas que querem coletar seu cadastro, que querem que você ligue, nossa, eu não uso telefone, né? Quase nunca. E acho que a maioria da população, principalmente vocês, geração Z, abandonaram o telefone para chamada telefônica. Então, o relacionamento com o cliente, tanto ele quanto o canal, depende justamente do perfil da persona que você quer atingir. Talvez se eu quero atingir o seu João, eu tenha que ter um telefone fixo mesmo para ele ligar lá. Ele vai se sentir desconfiado se não tiver um telefone fixo para ele ligar. Ao passo que um consumidor geração Z não vai nem ligar para a questão de ter ou não telefone fixo, tá? Então, quem define o canal de vendas e a forma de se relacionar com o cliente é o próprio perfil do cliente. Por uma geração Z, talvez você tenha que ter TikTok. E por uma geração Baby Boomers ou geração X, não. Você tem que ter Facebook, né? Enfim. Então, adeque as ferramentas de conexão com os clientes ao próprio perfil do cliente. Bom, resolvemos o lado direito do Canvas, que é o olhar externo. É você, dentro da sua empresa, da sua proposta de valor, olhando para o consumidor lá fora. Agora, a gente vai para o lado esquerdo, que é o bloco em azul, que é quando a gente olha para o ambiente interno da empresa. E aqui é o seguinte,
Tem aqui um homenzinho empurrando um carrinho, que é o bloco do atividades principais. Nossa, deu uma instabilidade na minha tela aqui. Peraí, gente. Tá tremendo aí para vocês? Agora parou para mim. Vamos lá. Nesse carrinho de atividades principais, aqui a gente tem que pensar quais são as principais atividades que eu tenho que fazer para conseguir entregar a minha proposta de valor. Então, pensem num macro fluxo. Vou citar como exemplo uma empresa de fabricação de móveis. Quais são as principais atividades? Bom, primeiro eu preciso criar os móveis, é o design do móvel. Depois que esse design está criado, eu tenho que fazer compra de matéria-prima, a madeira, a ferragem, os parafusos. Depois da matéria-prima estando pronta lá, eu vou para a linha de produção, eu vou produzir o móvel. Com o móvel pronto, eu vou embalar esse móvel. Embalado, agora eu tenho que vender. Entra em ação a equipe comercial, a equipe de marketing. Vendi, tá bom, agora tem que entregar. Vem a equipe de logística. Entregou, o cliente recebeu na casa dele, agora eu vou fazer pós-venda. Então, eu comecei com o design do móvel, passei pela compra da matéria-prima, produção, venda, entrega e pós-venda. Essas são as atividades principais dessa indústria moveleira. E numa startup, como é o caso da maioria de vocês, também existem essas atividades principais. No caso aqui da Graziella, vamos usar como exemplo, ela precisa, primeiro, desenvolver o produto dela, tal, mas depois que ele estiver pronto, ela vai precisar prospectar cliente, ela vai ter que fazer muito marketing digital, ela vai ter que fazer muita visitação a médicos, a fisioterapeutas, né, médicos geriatras e tudo mais. E aí esses caras vão começar a indicar o produto dela. Indicado o produto, ela vai ter que fazer toda uma venda, uma entrega desse produto para o cliente, instalação, dar um suporte para o cliente aprender a usar o produto. E aí vem, né, toda uma parte também administrativo-financeira, que ela vai ter que faturar, emitir nota fiscal, cobrar o cliente, se vai ser mensalidade ou se vai ser uma venda única. Então, existem atividades que compõem aí um fluxo principal do negócio. E ao pensar nessas atividades, vocês conseguem pensar também quais serão os departamentos e, consequentemente, quem serão as pessoas que vão atuar nesse business. E você percebe também as carências do seu modelo de negócio. Talvez uma atividade principal para a Graziella seja a tecnologia. Ela vai ter que desenvolver um app, ela vai ter que ter um setor de tecnologia. E se no time dela não tem ninguém para tocar esse departamento, o que ela faz? Ou ela contrata, ou ela terceiriza essa atividade. Terceirizar uma atividade de tecnologia muitas vezes é complicado, porque para muitos dos negócios, principalmente as startups, que têm tecnologia no seu DNA, você está terceirizando uma atividade muito principal do negócio. Seria como terceirizar a gestão financeira de uma empresa. Não faz muito sentido. Então, talvez você tenha que incorporar alguém ao seu time. E, dito isso, a gente desce para o bloquinho ali, que é o recursos principais. Quais recursos eu tenho que ter para conseguir colocar para rodar as minhas atividades? Nessa minha indústria de móveis, eu vou precisar ter designers, é um recurso humano. Eu vou precisar ter maquinário, é um recurso físico, tecnológico. Eu vou precisar ter gente para gerir minhas redes sociais, recurso humano. Eu preciso de grana para comprar matéria-prima, recurso financeiro. Então, recursos são os elementos necessários para colocar a atividade para rodar. E se a atividade rodar, eu consigo entregar minha proposta de valor. E se eu entregar minha proposta de valor, eu resolvo o segmento de clientes. Percebem como as atividades começam a se encaixar tal qual um quebra-cabeça? Tá? Então, recursos. Quando eu não tenho recurso, eu não tenho grana, por exemplo, vou ter que desenvolver essa bicicleta ergométrica que vai me custar, o protótipo dela, 30 mil reais, por exemplo. E eu não tenho essa grana. O que eu faço? Aí eu venho para o bloquinho da extrema esquerda aqui, que são as parcerias principais. Quem é que pode fazer uma aliança comigo? Nesse caso, um investidor anjo. Posso achar um investidor para pôr uma grana lá. Não é difícil achar um investidor, desde que ele goste da sua ideia, que tenha 30 mil para colocar no negócio. Tem muita gente milionária por aí que não está querendo ganhar 0,5%, 1% nos investimentos bancários, ou ganhar 3% em ações. Ele quer ganhar 100%. E aí ele arrisca, ele coloca 30 mil no seu projeto. Então,
As parcerias servem para você encontrar recursos que você não é capaz de fazer ou não tem condições de fazer, como no caso do recurso financeiro, mas pode ser também recurso humano. Será que vale a pena eu ter um contador dentro da minha empresa? Não, você terceiriza para o escritório de contabilidade. Será que vale a pena eu ter veículos para fazer a entrega? Não, tem uma transportadora que faz a logística para mim. Então, identifique aquilo que é terceirizável e firme parcerias, e aquilo que não for terceirizável, você vai absorver, e aí você tem que ter esse recurso. Se você não tiver, você vai correr atrás dele para que você tenha, tá? Então, parceiros aqui. Resolvemos, então, o lado externo, que é o lado verde, e o lado interno, que é o lado azul, ambos dando suporte ao bloco do meio, que é a proposta de valor. E agora a gente vai para a parte inferior, em amarelo, que é a parte financeira do Canvas, é o olhar financeiro. Mas é um olhar financeiro não ainda em valores numéricos. Não estou querendo que vocês façam nenhuma planilha em Excel, nem que vocês definam quanto vai custar o aluguel do meu escritório. Ainda não é isso. Aqui, na estrutura de custos, a gente tem que pensar quais serão os principais custos que vão incidir na minha atividade, mesmo que você ainda não tenha os valores. Mais para frente você vai ter, e se você já tiver também não é nenhum problema. Mas na startup aqui da Graziella, ela vai ter custo com desenvolvimento de produto, então ela vai precisar de mão de obra para isso, ela vai precisar talvez de um mini laboratório de prototipação. Se ela for fabricar por conta própria essas bicicletas, ela vai ter que ter maquinário, isso vai gerar aluguel, vai gerar mão de obra, vai gerar uma série de custos ali. Se ela for terceirizar, vai ter o pagamento da empresa terceirizada, vai gerar custo. A partir do momento que ela começar a vender, toda venda vai gerar imposto. No Brasil, imposto não é fácil, então vocês vão pagar impostos, é um custo significativo. Se você tiver um local físico, vai entrar água, luz, telefone, aluguel, contador, despesas bancárias, se você vende, por exemplo, no cartão de crédito, a operadora de cartão te cobra lá 3%, 4% em cima da tua venda. Então, imagina que você já pagou 10% de imposto para o governo, a operadora de cartão de crédito morde mais uns 3% a 4%, aí tem o vendedor que vendeu essa bicicleta, que vai pegar mais uns 5% de comissão, e assim a tua margem vai sendo corroída, né? Então, a gente precisa pensar em quais são os custos que vão incidir na atividade. Lembrando que custo é diferente de investimento, tá? Custo é aquilo que vai incidir mensalmente na operação do seu negócio. E esses custos se dividem em fixos e variáveis. Fixos são aqueles que todo mês você vai ter, independentemente da venda. Então, pensa assim, se eu tenho um escritório e eu pago R$1.000 de aluguel no escritório, se eu vender muito esse mês, os R$1.000 do escritório vão ser os mesmos. E se eu vender pouquinho, pago os mesmos R$1.000 também. Então, isso é uma despesa fixa. Tá? E o variável? Variável é quanto mais eu vendo, mais eu pago. Imposto. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago. Quanto mais eu vendo, mais maquininha de cartão eu pago. Mais comissão para o vendedor eu pago. Então, tem coisa que é fixa, tem coisa que é variável. É interessante vocês já irem pensando nesses conceitos que são financeiros, mas que mais para frente vão impactar quando vocês vierem a fazer o plano de negócios. Aí vocês vão precisar ter esse conhecimento mais aprofundado. Para fechar, porém não menos importante, fontes de receita, que é como é que eu ganho dinheiro. Parece uma forma fácil, mas não é, porque hoje nós temos várias formas alternativas de ganhar dinheiro com um modelo de negócio. Eu vou até abrir um documento à parte, se vocês me permitem. Eu lembrei dele agora, peço desculpas, eu vou abrir aqui ele rapidinho, porque eu tenho um material específico sobre formas de monetização e depois eu vou postar para vocês lá no Canvas. Deixa eu só pegar ele aqui, formas de monetização, aí eu compartilho com vocês. Mas é um documentinho que eu tenho que ajuda nessa parte. Então não precisa copiar nada disso daqui, tá? Por que eu falo que é difícil pensar em formas de monetização? Pensa comigo o WhatsApp. A gente não pagou para fazer download do WhatsApp.
O WhatsApp não tem anúncio, igual tem no Instagram, igual tem no Facebook. Então, como é que os caras ganham dinheiro? E ainda assim, eles são uma empresa que vale, né, bilhões aí, uma empresa que tem um valuation muito alto. Eles têm várias formas de monetizar. Eles podem vender informação, eles podem colocar anúncio. Imagina lá, tem o grupo dos torcedores do Curitiba. Deve ter um monte de grupo de torcedor do Curitiba. E o WhatsApp sabe disso. E, de repente, ele pode vender espaço publicitário no meio das conversas. Igual o Instagram fez, igual o Facebook fez, né? Vocês não são do tempo, eu acho, quando o Instagram e o Facebook não tinha anúncio. Era bom pra caramba. E não tinha algoritmo também. Também era bom pra caramba. Você só viu o que seus amigos postavam, né? Então, a gente era menos bombardeado. Mas vamos falar, então, de algumas formas possíveis de monetização. Não são todas, tá? Mas algumas principais que existem por aí. Monetização, vou pular o conceito aqui, por meio de assinatura. Vou tirar minha telinha aqui. Netflix. Tá muito em alta, gente, o modelo por assinatura. Começou aí com operadora de telefonia, que a gente assinava um plano. Depois a gente passou a assinar TV a cabo, né? Era NET, era Sky, Claro, TV. Hoje em dia são mais os gatos ou os streamings, né? Os streamings como Netflix também adotaram essa ferramenta. E o que é legal da assinatura, pessoal? É você ter receita recorrente. Eu pago lá, acho que R$ 39,90 por mês para Netflix, e todo mês ele tem garantido que vai entrar R$ 39,90 do Henrique. E é pouco provável que o Henrique venha cancelar a Netflix, né? São produtos que, uma vez que você se adapta a eles, você vira assinante eterno. Um que eu assino é o Sem Parar, aquele de passar no pedágio, né? Tem o Via Fácil, tem o Sem Parar. Depois que você acostuma com aquilo, gente, é difícil você viver sem, né? Ficar juntando as moedinhas para pagar pedágio. Outro também é o Spotify. Depois que você assina o Spotify, você fala, nossa, isso é vida, né? Poder pular anúncios ou não ter anúncios, na verdade. Então, é uma forma de monetização que você pode, então, ganhar menos por mês, mas você tem a garantia de ganhar por um período longo. Então, modelo de assinatura. Outro modelo de venda direta única. Aqui é o contrário do assinatura, porque você vende uma única vez, uma televisão ou um carro, é uma única venda, mas nessa venda você consegue um valor expressivo. Numa televisão você ganha 5 mil, 8 mil, num carro você ganha 80, 100, 200, 300 mil. Né? Uma venda única, mas de valor elevado. Porém, mesmo os fabricantes de carros vem aderindo ao modelo de assinatura também, né? Hoje você não precisa comprar um carro, você pode assinar um carro por R$ 3.000 por mês. Você tem direito a usar aquele carro por X período de tempo, você tem direito a rodar X mil quilômetros por mês e você assina um carro. A hora que ele estiver velhinho, com 2 anos de uso, você fala, ó, montadora, concessionária, estou devolvendo o carro para vocês e quero pegar um novo, tá? Então, é uma forma do cliente não imobilizar um capital alto. Ao invés de eu tirar R$ 100.000 do bolso para comprar um carro, eu tiro R$ 3.000 por mês e não descapitalizo, né, o meu dinheiro. Então, é uma outra forma, tá? Assinatura ou venda direta. Próximo, Pay per Use. Eu já tinha falado aqui do Sem Parar, que eu pago a assinatura dele, devo pagar lá uns R$ 30 por mês, mais ou menos, de Sem Parar. Mas ele, além de ser assinatura, ele é Pay per Use porque eu pago conforme eu uso. Quanto mais eu passar no pedágio ou entrar em estacionamentos, mais eu pago. Se eu não passar em nenhum pedágio, eu não pago só a assinatura básica dele, tá? Então, tem modelos de negócio que são exclusivamente Pay per Use e tem aqueles que são assinatura com Pay per Use, que é o caso do Sem Parar, tá bom? Outra forma de monetização, Freemium, que é o Spotify. Ele é free para quem quiser usar, você não precisa pagar o Spotify. Só que você tem uma série de limitações, como, por exemplo, os anúncios, você não consegue ouvir música quando você está offline, né? Então, não é lá tão legal. E aí ele passa a virar premium para aquelas pessoas que assinam, tá? Então, é uma forma interessante para você ter penetração de mercado, você conseguir uma base grande de clientes, e aí depois você vai convertendo esses clientes ao longo do tempo. Os caras já estão dentro da sua plataforma. Você já tem os dados dele. E aí você coloca, né? Quer virar premium? Todo dia você coloca na orelha do cara. Até que ele fala, quer saber? Eu vou virar premium. Aí quando eles te dão um mês grátis,
te dão 1 mês grátis de premium. Ah, cara, daí você não volta mais. Comigo, pelo menos, foi assim, né? Eles me fisgaram. E isso que eu trabalho com marketing, né, gente? Eu conheço esses gatilhos, mas eu caí no gatilho, né? E ainda bem que eu caí, né? Porque não dava para ficar sem Spotify Premium. Outros modelos. Opa, passei para o lado contrário. Vamos, meu filho. Ué. O que aconteceu aqui que ele travou? Espera lá. Opa, pera lá, gente. Deu um bug aqui, rapidinho. Deixa eu pegar aqui, acho que eu peguei o arquivo errado, só um pouquinho. Um segundo. Ai, tempo das aulas online, né? Era ruim, né? O professor fica nervoso quando dá os bugs assim. Vamos lá, agora eu peguei o arquivo certo. Acho que aquele arquivo estava incompleto. Bora lá. Vou voltar lá no pontinho onde eu estava. Eu tô quase terminando, gente. Aguenta aí. Ah, aqui. Cheguei, passei até do ponto. Ainda direto. Premium e ah, meu... Ih, gente, parece que tá meio bugado aqui meu coisa. Um pouquinho. Agora deu. Vamos lá. Modelo de publicidade. Quando você ganha com anúncio, aqui você tem que ser uma ferramenta que gera muito conteúdo para ter muita gente acessando, para que os anunciantes tenham interesse em entrar lá, né? Aqui eu peguei um exemplo do jornal Folha de Londrina e anúncios de calçados ali. Micropagamentos, o nosso canva.com aqui, ferramenta para fazer apresentações e outras coisas. Você pode usar ele free, mas de repente você quer uma imagem, uma foto ou qualquer outro elemento, e aí você paga $1. Ah, eu quero usar essa foto, paga $1. Então, essa é uma forma de micropagamentos, também forma de monetização. Comissão, conhecem o Simpla, né, para a gente comprar ingresso para eventos, e o Simpla vai lá e cobra 5%, 10% em cima do valor da venda do ingresso, tá? Então, ferramenta também de comissionamento. E o cara te dá todo um serviço de gestão do negócio. Franquia, aqui eu peguei um bem simples, Doutor Resolve, reparos e reformas, pode ser Cacau Show, que é franquia, pode ser McDonald's, pode ser Boticário, onde você tem um modelo de negócio que você faz uma unidade piloto e depois replica em outras unidades usando o capital de investidores espalhados, né, de empreendedores que vão colocar grana no seu negócio. Então você consegue criar uma capilaridade para o negócio no Brasil, que é um território, né, muito amplo, sem ter que colocar a mão no bolso. Quem põe a mão no bolso por você é o franqueado e você é o franqueador. Então, outra forma de ganhar dinheiro. E aí você ganha royalties, né, em cima das vendas da franquia. SaaS, Software as a Service. Então, quando você transforma, por exemplo, um serviço de contabilidade, que até alguns anos atrás era escritório físico, tal, com um monte de gente trabalhando, e você cria um software para prestar o serviço de contabilidade. Isso vira um software as a service e é um modelo de pagamento também por assinatura, né? Você vai pagar mensalidade. Contabilizei é um dos principais players de SaaS para contabilidade. Infoprodutos, né? Que pode ser e-book, que pode ser vídeo, que pode ser aulas online, cursos. Então, tem muitos infoprodutos que você pode criar. O que mais? Pagamento antecipado. Isso aqui é uma empresa local aqui que você paga antes de ter o produto. Isso é legal para a empresa, pelo menos, para o cliente não é tão legal pagar antes, mas para a empresa é legal porque daí ela vai fabricar o produto com o dinheiro que o cliente pagou. Você não precisa disponibilizar capital para produzir e depois vender. Você primeiro vende e depois você entrega o produto, tá? Então é uma forma, isso aqui é uma estrutura de telhados. Marketplace, eu acho que é uma ferramenta aí das mais conhecidas, Madeira a Madeira, é um marketplace, então você monta um portal e nesse portal você tem várias empresas que vão anunciar seus produtos e você morde uma comissão. O iFood é um marketplace de comida, o Madeira a Madeira é um marketplace de produtos em geral, americanas.com, Magalu e por aí vai. Então eles vão mordendo comissão em cima das vendas realizadas, tá?
O freemium a gente já viu. Sem parar a gente já viu. E é isso. Agora acabou. Bom, vamos voltar lá rapidinho para a gente fechar a parte do Canvas. E eu poder me voltar aqui para vocês. Ah, eu saí de lá, né? Pera lá. Vou voltar para cá e a gente já vai encerrar daqui um pouquinho. Beleza? E aí, gente? Terminado aqui o nosso Business Model Canvas, né? Falamos ali agora há pouco de fontes de receita. Eu acho importante que você consiga redigir a sua proposta de valor. Eu vejo algumas startups, algumas equipes aqui no PIBEP, que ao final do programa, pelo menos nessa fase inicial, lá na banca, eles não conseguem expressar adequadamente o que é o seu modelo de negócio. Então, não necessariamente lá na banca você precisa colocar o seu Canvas no slide, até porque fica muito maçante. Lá você vai ter 5 minutos para apresentar teu projeto. Se você colocar o Canvas e for explicar os 9 blocos, você já gastou os teus 5 minutos. Então, o Canvas é uma ferramenta para você desenvolver o modelo de negócio, mas talvez nem tanto para você apresentar o modelo de negócio. Eu prefiro que você pegue todo o conteúdo do seu Canvas e consiga extrair, condensar aquilo para que forme uma proposta de valor. E aí fica assim: para quem você está vendendo, que é o segmento de clientes, qual é o problema que você resolve, que é a dor do cliente, qual é a sua solução, a sua proposta de valor, né, o seu produto, qual é o benefício, benefício é o analgésico que a gente falou lá, aquele comprimidinho, quais os diferenciais em relação à concorrência, isso também é proposta de valor, o que você já fez de validação, quais são as evidências? Bom, eu conversei com um empresário disso, com um cliente daquilo, eu conversei com um cara de tecnologia, eu falei, aqui vem a lógica do Build, Measure, Learn. Então, o que você aprendeu? Com quem que você falou? Para quem que você mostrou seu modelo de negócio? Tá? Porque nós, quais são as suas credenciais? O que que a sua equipe tem de recursos? Né? Quais são, isso está lá no Canvas. Quais são os recursos humanos que vocês têm na equipe que garante que vocês vão conseguir entregar a proposta de valor? E uma conclusão, um resumo persuasivo. Olha como é que fica isso daqui na prática. Para empresas de construção civil e empreiteiras que enfrentam escassez de mão de obra qualificada e têm aumento de custos operacionais, a nossa solução é um software de gestão integrada para construção civil, que traz como benefício o aumento da eficiência operacional, com o diferencial de uma integração completa de todas as etapas do projeto. Já fizemos parcerias com empresas do setor, tivemos feedbacks positivos de clientes pilotos. Somos uma equipe experiente, com profissionais da área de engenharia e tecnologia. Então, nós simplificamos a gestão de projetos na construção civil. Fiz um pitch em 30 segundos. E deu para entender o que o meu negócio faz? Eu acredito que sim. Então, o que vocês precisam tirar do Canvas e fechar é isso aqui. Né? Isso aqui vira a tua proposta de valor com vários elementos do Canvas. Proposta de valor é o que de valioso eu tenho a oferecer para o mercado. Tá? E antes que eu esqueça, uma última coisinha, olhando para o Canvas, é o seguinte: tudo que vocês inserirem no Canvas são apenas hipóteses. Hipóteses. Quer dizer que o que está no meu Canvas é verdade? Não. Quer dizer que o que está no seu Canvas é o que saiu da sua cabeça e dos seus colegas de equipe. Aquilo faz sentido para o cliente? Não sei, a gente precisa testar essas hipóteses. E testar a hipótese, a gente vai lá no Design Thinking fazer validação. Validação não é aplicar Google Forms, pelo menos não por enquanto. Validação é fazer imersão, conversar com as pessoas, trocar ideia mesmo, para que essas pessoas possam daí sim validar o modelo e falar, olha, eu tenho essa dor que você está pensando que eu tenho, realmente eu tenho. Ou não, a minha dor não é essa, a minha dor é outra. Olha, eu compraria o seu produto resolveria a minha dor. Ou não, esse produto aí não vem ao encontro da minha dor, não resolve o meu problema, tá? Então, é ouvir do seu cliente potencial e demais stakeholders. Stakeholders é parte interessada, estou falando de fornecedor, estou falando de até um concorrente, estou falando de clientes potenciais, estou falando todo mundo que está em volta que de alguma forma tem interesse no seu negócio. É o cara da tecnologia, é o possível investidor.
Então, com quantas pessoas você conversou? Numa banca, é uma pergunta comum de aparecer. A banca vai falar, com quem você já conversou? Com quem você validou? Para quantas pessoas você apresentou esse modelo de negócio? Né? Então, isso é importante. E aí, gente, depois de feito o Canvas e de ter validado o Canvas, você precisa retornar ao Canvas e fazer os ajustes. É o que eu falei no início. Se você tem uma ideia, como a da Graziella aqui, e aí ela faz um Canvas, ela faz validação, e a ideia dela não muda, é sinal que a validação não foi feita adequadamente. Tá? O Canvas, novamente, ele é feito com post-it para a gente poder ajustar ele a todo momento. Certo? Bom, é isso que eu tinha para apresentar de forma teórica para vocês. E antes de passar a palavra para vocês, eu quero mostrar os materiais que estão disponíveis lá no nosso Canvas, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que são os seguintes. Deixa eu começar aqui por esse. Aqui é uma cartilha do Sebrae muito didática, muito explicativa sobre o Business Model Canvas, né, o quadro de modelo de negócio. Recomendo que vocês deem uma olhada. Basicamente, aqui está a explicação que eu dei para vocês de como fazer o preenchimento. É uma ferramenta, olha, bem gostosinha assim de trabalhar, sabe? Textos curtos. O próprio livro, Business Model Generation, ele é um livro curto com bastante diagramação, tá? Então, aqui ele vai explicando como fazer o seu Canvas. Ok? Então, acessem isso. Segunda ferramenta que tem lá é um quadro em tamanho A0, que é o grandão, para você ter que mandar imprimir numa gráfica especializada aí, talvez, mas eu acho legal ter, tá? Quem é de Londrina, é só passar lá na Hot Milk que eu tenho, eu posso entregar para vocês. Aí, não sei o pessoal de Curitiba como é que tá aí, mas eu acho que não é difícil vocês arrumarem um desse daqui impresso por aí, tá? Então tem isso lá. O que mais que está no nosso ambiente virtual de aprendizagem? Um material para falar de Canvas de proposta de valor, uma explicação também de como fazer o preenchimento do Canvas de proposta de valor, que eu expliquei para vocês, e um Canvas de proposta de valor também em tamanho A0, para vocês imprimirem e depois irem colando os post-its aí em cima, tá? Esses, então, são os nossos materiais. Recomendo que vocês acessem lá. Bom, vou voltar aqui para vocês, parar meu compartilhamento. Beleza. Isabela, Graziella e demais que estão com as câmeras desligadas. Estamos com 54 pessoas. Tá bom para uma véspera de feriado. Mas quero ouvir de vocês agora. O que vocês têm de dúvidas? Quero saber quem já fez o Canvas, que dúvida que teve lá no preenchimento. Deixa eu ver se já tem alguma coisa no chat aqui. Vou começar pelo chat, enquanto vocês vão se aquecendo aí. Minha carcaça é feia, professor. A Julie falou isso. Para não ligar a câmera. Imagino que você deva ter mais cabelo que eu, pelo menos, né? A Maria Vitória falou: boa tarde. O Business Model Canvas é longo para ser feito bem detalhado, mas ajuda muito. Realmente, falando em tempo, eu costumo gastar 2 horas para fazer um Business Model Canvas junto com um empreendedor. Eu fazendo a mediação e o empreendedor vai fazendo junto comigo, mas vocês não precisam fazer numa sentada. Você pode ir fazendo de forma reflexiva, a cada dia você vai coletando uma informação e alimentando. O Canvas é uma ferramenta que nunca termina. Você pode ir fazendo ele constantemente. E ela falou: eu tenho pronto o do meu projeto, é uma santa ajuda. Muito legal, obrigado por fazer propaganda do Canvas, Maria Vitória. Ricardo Silva, me confirme uma coisa: todas as aulas têm lista de presença? Sim, pois participei de todas e acho que não respondi às listas. Então, acho que eu vou pedir para você falar com o professor Paulo Porto, com o Leonel. Acho que o Ricardo é de Curitiba. Galera de Londrina, pode falar comigo. Davi, mapa de empatia entra no Canvas de proposta de valor? Davi, é a nossa próxima oficina. Né? Na semana que vem, oficina presencial. Hoje a gente está aqui no online por causa do feriado de amanhã, mas é a próxima oficina. E sim, entra no nosso Canvas, quando você vai, a partir do mapa de empatia, tentar entender quais são as dores do seu cliente. Mapa de empatia, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta legal, que ela é similar ao Canvas de proposta de valor, onde no centro você tem a carinha do cliente consumidor, e em volta você tem blocos que perguntam o seguinte: o que o cliente vê? O que o cliente pensa? O que o cliente fala? O que o cliente escuta?
não vou lembrar todos agora de cabeça, mas enfim, é uma forma que o Design Thinking propõe de justamente praticar a empatia, se colocar no lugar do cliente e tentar entender o que está em volta dele, o que ele vê, o que ele sente, o que falam para ele, e aí você entende a dor dele. E entendendo a dor, você consegue melhorar a proposta de valor, que é o remédio da dor. Então, sim, mapa de empatia, show de bola. Se quiser já ir preenchendo para o encontro da semana que vem, recomendo fortemente. Ana Laura, tem alguma forma de fazer online junto com os colegas simultaneamente? O simultaneamente que eu não sei, mas tem o Sebrae. Entra no site do Sebrae Paraná e lá você tem uma ferramenta Canvas para ir colocando os post-its. Mas se eu não me engano, não dá para fazer de forma colaborativa. De forma colaborativa, talvez você possa usar ferramentas como Jamboard, o Miro, essas ferramentas assim, sabe, que já trazem templates. Você pode pegar um template online, copiar e colar numa ferramenta dessa colaborativa. Pode ser até um Excel online, né? E aí cada um vai alimentando ali com as informações. Aí tudo bem, né? Então acho que dá. Acho super legal que vocês façam de forma colaborativa com todos ali. Julie Kleber, professor, minha equipe, todos temos ideias. Algumas são distintas e outras parecidas. Nos dê uma dica de como escolher quais parecem mais viáveis e afins. Deixa eu pensar, o que vocês podem fazer aqui? Tem uma forma de fazer que é assim. Vou compartilhar minha tela rapidinho aqui para responder sua pergunta. Deixa eu compartilhar aqui. Professor, sem um quadro com giz para desenhar é complicado. Então, vou abrir aqui um quadrinho paralelo. Que é o seguinte. Sugiro que você coloque, faça uma matriz, assim. Peguem as ideias todas. Quem estava no mercado de ideias em Londrina, a gente fez isso daqui, ó. E vale para as demais equipes, quem tiver aí com muitas ideias. Caixa de texto. Caixa de texto. A gente mexe no Canvas e depois não sabe mais mexer no PowerPoint, né? Inovação. A gente classificou as ideias em termos de inovação, nesse eixo aqui, e em termos de viabilidade nesse eixo aqui. E aí, a gente tinha ideias que poderiam ser do tipo A. Nossa, eu odeio PowerPoint, gente. PowerPoint é muito antigo, né? A gente aprende a mexer no Canvas e os comandos do PowerPoint ficam meio chatos. Olha lá. Ai, PowerPoint, isso é muito ruim, cara. Tem que melhorar muito ainda. Não, PowerPoint, vem aqui. Ou eu, né, que sou ruim também. Desaprendi mexendo no PowerPoint. Mas eu sou jovem, eu aprendo ainda. Aí, gente, fica assim. A gente podia ter ideias do tipo A, B, C, D ou E. A gente classificava as ideias em termos de inovação e viabilidade. Viabilidade dentro do prazo que a gente tem no PIBEP, né? Então, a gente poderia ter ideias com inovação alta e nós poderíamos ter ideias com inovação baixa. E a gente poderia ter ideias com viabilidade alta e nós poderíamos ter ideias com viabilidade baixa. Então, a gente fez aqui em Londrina um diagrama assim e classificamos as ideias. O que a gente queria? A gente queria ideias do tipo A, com alta inovação e alta viabilidade. Então, nós escolhemos essa. Ideias do tipo D, que ou tem baixa inovação e baixa viabilidade, essa você já descarta. Ideia D cai fora. Ideia B e C, você avalia se vale a pena, tá? Esse vale a pena. Mas o ideal é encontrar as ideias A.
Então, é um filtro que vocês podem usar para encontrar as melhores ideias. Tem que ser viável dentro de 2 meses, um pouquinho menos, que é o que a gente tem até a banca. O que eu consigo executar em 2 meses? Então, às vezes, você tem uma ideia mirabolante, mas que até a banca não vai dar para fazer quase nada. Então, talvez seja melhor uma ideia mais simples, porém mais factível. Tá? Espero ter respondido. Quem mais aqui mandou? Todos temos ideias. Davi, beleza, obrigado. Giovanni, pelo Canvas é possível sim, não o da PUC. O que ele respondeu aqui? Fazer online todo mundo? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Jéssica, no Miro é possível. Sim, Miro é uma boa. Ana Laura, obrigado. O Cláudio mandou aqui o app do Sebrae. Pô, Cláudio, super obrigado. É esse mesmo. É o Canvas online do Sebrae. A Giovanni falou canva.com, beleza. Pode fazer pergunta pelo microfone? Ela é um pouco extensa para escrever. Pode fazer pelo microfone, deve. Quer fazer agora? Posso fazer agora rapidinho aqui? Opa, manda ver. A minha ideia, na verdade, eu estou no grupo do Ricardo Silva ali. Tá. Eu vou complementar o que ele escreveu. A nossa ideia, ela está voltada mais na área da saúde, mas a gente tem um problema que é a falta de... Deixa eu pensar o jeito que eu posso dizer. Falta de gente para usar a ideia atual que a gente vai complementar daqui a um tempo. Só que daí a gente tem... Pode falar, perdão. Não, mas tem falta de gente para usar porque o mercado não está interessado ou por que Não, motivo? não. É porque o motivo é assim, o jeito que o Ricardo disse ali, que assim, a gente precisa de um jeito para arrecadar recursos em geral. Tá. Só que a gente não sabe se a gente usa através dos médicos, por exemplo, ou melhor, vou dar um exemplo do Mercado Livre, talvez fique mais fácil de entender. A gente não sabe se quando for vender um produto pelo Mercado Livre, se a gente pede arrecadação, pede uma porcentagem pelo comprador ou pelo vendedor que a gente está usando. Cara, eu não vou saber te responder assim de bate-pronto. Eu precisava entender melhor a ideia de vocês. Se você quiser, me manda um. Vamos trocar ideia pelo WhatsApp. Aí você me explica melhor qual é a ideia, qual é o produto, para eu entender. E aí a gente bate um papo por lá, inclusive para todo mundo, quem quiser. Vou pôr aqui, ó. Perfeito, então. Até melhor. Eu não vou. O Ricardo colocou aqui, né? Nosso projeto está dentro da área da saúde. Você acha mais vai obter ganhos por meio de prestadores de serviço ou do cliente? Então, depende do negócio, pois o número de clientes é maior do que o de prestadores. Mas os prestadores de serviço teriam maiores condições de arcar com o produto que estamos desenvolvendo. Me manda um WhatsApp daí e me explica, e eu tento te responder. Pode ser? Fechou, daí a gente manda mais tarde aí. Tá bom. Obrigado. Aqui o André Felipe, professor, supondo que o produto da empresa seja um serviço digital, como exemplo da empresa de contabilidade, quais seriam os parceiros-chave desse negócio? Depende qual é o produto. Se for da contabilidade, é uma coisa, né? Você vai precisar de parceiros da tecnologia, de investidores, associação de empresários, né? Eu tenho que saber onde está o meu público, que são empresas. Então, depende qual é o seu business, né? Não dá para eu saber qual é o segmento de mercado para poder te indicar possíveis parceiros. Tá? Meninas que estão aí com a câmera aberta, alguma pergunta? Isabela, Graziela, tudo certo? Tá bom, beleza. Quem mais? Pus meu WhatsApp aí, gente. Pode mandar áudio no WhatsApp, tá? Eu funciono bem no WhatsApp, então me manda. Às vezes demora um pouquinho ali, mas eu respondo, tá? E é isso. Bom, se não temos mais perguntas, ficamos por aqui. Eu vou postar aquele material de formas de monetização lá no Canvas para vocês, que ficou faltando ele. Quem quiser fazer Business Model Canvas, me mandar também no WhatsApp, manda lá também, né? Manda o Canvas e manda um áudiozinho, um pitch de 1 minuto, para eu entender qual é a ideia. E aí eu posso dar uns pitacos também no Canvas de vocês, tá? No mais é isso, gente. Opa, Graziela ergueu a mão. Diga lá, Graziela. Só uma coisinha, professor, esse material do Business Model Generation tá no material ali ou a gente tem que adquirir extra? Que eu dei uma olhada, tem os livros, né?
O Business Model Generation é o livro. É um livro, daí a gente... É o livro. tá. É um livro que eu altamente Isso. recomendo que vocês Tá. tenham, é barato, tal. Tem online na PUC, na biblioteca online. Recomendo dar uma folheada nele. E os materiais que a gente tem aqui são materiais baseados no livro, só que mais rápidos, assim, né? Mais didáticos para a nossa proposta aqui. Tá joia. Obrigada. Tá bom? Beleza. Meu povo, então é isso. Fiquem bem, bom feriado amanhã e aguardo vocês me mandarem mensagens lá pelo WhatsApp. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Professor Luiz Fernando, se estiver por aí, eu vou parar a gravação, ou Paulo Porto, ou qualquer outro aí que estiver de Curitiba, tá? Vou parar.